Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso listão. Se você, assim como eu, gosta e admira a nossa América Latina, nossa cultura e principalmente a nossa música, já abre um espaço na sala porque hoje o listão é sobre música, vamos falar sobre música. Mas eu quero deixar você totalmente à vontade para fazer também as suas sugestões, como vocês já fizeram no vídeo anterior em que falei sobre Cuba. Eu recomendo, para quem ainda não viu, eu recomendo que veja o vídeo sobre Cuba. E essa série toda que a gente está fazendo sobre a América Latina, para você conhecer um pouco mais sobre os desafios da nossa região, entender mais sobre política latino-americana, entender a questão racial, negra, indígena, enfim, os conflitos que fazem parte da vida latino-americana. E esse vídeo de hoje, eu vou pedir para você, caso queira dar mais uma dica, queira me apresentar alguma coisa, queira mencionar mais algum artista importante da música latino-americana, é só deixar nos comentários. Aliás, eu quero te pedir, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notificações, dá o seu like no vídeo, comente, né? Como a gente tem dito até agora, e compartilhe o vídeo. Eu, nesta lista, propositalmente, como a gente está falando a partir do Brasil, eu não coloquei aqui nesta lista artistas brasileiros, coisa que pretendo fazer na continuação. Eu espero que, se você gostar, obviamente, que essa lista possa ter uma parte 2, uma parte 3, enfim. Esse vídeo, obviamente, você vai falar assim, pô, tá faltando alguém, tá faltando... Sim, vai faltar, obviamente que é uma lista que não dá conta nem de uma parte pequena do que é a riqueza da música latino-americana. Então vou citar alguns artistas, mencionar aqui alguns trechos e canções e sempre dialogando com aquilo que vocês sabem que é uma das questões fundamentais desse canal, que é falar de política e, portanto, a música latino-americana, na perspectiva que nós colocamos, sempre reflete também os desafios políticos, as questões fundamentais da história conflituosa, da história de luta do povo latino-americano, do qual nós brasileiros, ainda que com alguns com relutância, fazemos parte. Então vamos começar, esse é o listão Música Latino-Americana. Primeira coisa, é muito importante a gente lembrar que assim como o jazz, o soul, que a partir da experiência dos Estados Unidos foi um reflexo das vivências e dos inúmeros ataques que o povo negro sofreu naquele país, a música latino-americana ela também sofreu influência desses olhares que foram fundamentais para constituir o que é o povo latino-americano. E para falar um pouco melhor sobre como a música e a política latino-americana elas estão imbricadas com as questões raciais, como elas estão imbricadas, como elas caminham juntamente com a história latino-americana, eu quero fazer um pequeno retrospecto aqui antes da gente começar com a nossa lista. A música da América Latina, ela é uma junção da cultura africana, indígena e também das influências europeias. O que pode parecer uma mistura inusitada, mas só uma mistura inusitada se a gente não conhece a história latino-americana, não conhece a história do colonialismo. Tem um vídeo aqui que eu falo um pouco sobre isso, o que é ser latino-americano, a gente vai entender o que é esse encontro. A música latino-americana, ela está presente desde a música que é tocada lá no norte do México, até a música altamente sofisticada, harmônica, de Cuba, a havanera, assim como também nas canções Villa-Lobos, os sambas, enfim, a música popular brasileira, nas vozes de Caetano, de Chico, de Djavan, enfim. E da quena também, aquela flauta andina maravilhosa, porque historicamente nós sabemos que a música tem um papel importante para a compreensão das sociedades, da cultura de cada local e das lutas que são também centrais para a formação dessa cultura. Por falar em política, a música latino-americana também reflete, como eu já disse aqui, as lutas e os protestos que são feitos pelos latino-americanos em busca de emancipação, em busca de igualdade, a luta contra o autoritarismo. Tanto que é um movimento na América Latina chamado de Nueva Canción, né, um exemplo disso,
que é um movimento que teve início em meados dos anos 60 e que, tal como ocorria aqui no Brasil, os lugares em que o movimento da Nueva Canción foi forte foram também locais em que havia uma luta contra a ditadura. E houve um resgate muito importante dos ritmos regionais, dos ritmos tradicionais de cada um desses países, que pegaram a potência das tradições, da resistência do povo indígena, do povo negro de cada local, e apresentaram também sob uma roupagem de luta contra os regimes ditatoriais que ocorreram na América Latina nos anos 60. E falar em ritmos tradicionais, vocês, quando ouvirem as músicas que eu aqui mencionar, vocês também vão reconhecer os ritmos tradicionais da América Latina, que são, como eu já disse, muito ricos. Então, é possível identificar, junto às letras de protesto, as letras que pedem, que clamam por condições políticas igualitárias, que a luta pela democracia, a luta pela emancipação na América Latina, vocês vão reconhecer, sendo base dessas reivindicações, os ritmos tradicionais. Eu estou me referindo aqui ao joropo, né, a batida, ao ritmo do joropo da Venezuela. Estou falando aqui do samba argentina, do vals do Peru, da cueca chilena, do bambuco, da galopa paraguaia. Então, o samba no Brasil, o pagode. Então vejam que a música latino-americana é essa fusão de tradição com a busca por uma mudança permanente na condição de pobreza, na condição de desigualdade, a luta contra o imperialismo, contra o colonialismo, tudo isso vai se refletir na música latino-americana. Então, sem delongas, vamos começar a nossa lista aqui falando dos principais artistas que eu selecionei, mas que a gente vai continuar, como eu também já disse, a nossa seleção no futuro. Vamos começar por um artista que mexe com o meu coração e que mexe com o coração dos latino-americanos. Quero começar pela Mercedes Sosa. Mercedes Sosa, ou La Negra, como era conhecida, a famosa cantora argentina, uma das mais famosas, mais influentes, mais importantes artistas latino-americanas. Assim como o movimento Nueva Canción, suas músicas tinham como base os ritmos do folclore argentino, o que a fez conhecida como uma das cantoras mais importantes deste movimento. O apelido La Negra, a negra em português, foi dado pelos fãs por conta da sua ascendência ameríndia, por conta dos seus longos cabelos negros. Mercedes Sosa, ela nasceu em Tucumã, mais exatamente em São Miguel, que fica ao noroeste da Argentina. Tem um fato importante sobre Mercedes Sosa, é que Tucumã foi o local em que houve a assinatura da Declaração de Independência da Argentina, no dia 9 de julho de 1816. Né? Foi o mesmo dia em que nasceu Mercedes Sosa, ou seja, Mercedes Sosa aniversariava no dia da independência da Argentina e nasceu no local em que essa independência ela foi formalmente assinada. Mercedes Sosa tem uma posição lindíssima, porque ela foi uma árdua defensora daquilo que se pode chamar de pan-americanismo e a integração dos povos da América Latina. Mestiça, pela mistura de pais europeus e indígenas, Mercedes cresceu enquanto Juan Domingo Perón governava e, por consequência, como qualquer outra pessoa da época, teve também uma grande influência da figura de Eva Perón. Após o golpe de Jorge Videla, que fazia parte do governo de Isabelita Perón, a Argentina amargou 5 anos de governo ditatorial. E Mercedes Sosa, mesmo sendo uma artista conhecida por sua música, pelo seu ativismo político, não foi poupada de ser uma das vítimas da opressão e da repressão da época. Ela foi presa num palco, né, durante um show no ano de 1979, um show em La Plata, e junto com o seu público, ela foi expulsa do seu país. E a Mercedes Sosa, ela se exilou em Paris, em Madrid, e só retornou à Argentina no ano de 1982, antes do fim do regime ditatorial, resultado, dentre outras coisas, pelo fracasso da Guerra das Malvinas. Em sua volta para a Argentina, Mercedes Sosa se apresentou em vários teatros, como o Teatro Colón, em Buenos Aires, que contou
com a participação de muitos amigos da cantora. Isso rendeu, esse encontro rendeu o álbum duplo com as gravações desse show e se tornou à época um grande sucesso de vendas. Anos depois, Mercedes Sosa continuou fazendo shows pela Argentina, além de várias parcerias com músicos brasileiros que vocês podem encontrar, inclusive, nessa plataforma. Milton Nascimento, Caetano Veloso, Chico Buarque, Gal Costa, Daniela Mercury, Beth Carvalho, enfim, Mercedes Sosa, com essa carreira lindíssima, essa vida lindíssima, essa mulher maravilhosa, nos deixou em 2009, aos 74 anos de idade, em Buenos Aires. Quero citar um trecho de uma música cantada por Mercedes Sosa, composta por uma das pessoas que vai compor a nossa lista hoje, que é Violeta Parra. O nome dessa música é Gracias a la Vida. Gracias a la vida que me he dado tanto, me he dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dita de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Graças à la vida, graças à la vida. Mercedes Sosa. Agora vamos fazer uma viagem de volta, vamos voltar para Cuba. E aí eu quero citar Carlos Puebla. Carlos Puebla, el cantante de la Revolución. O movimento revolucionário na América Latina teve uma clara inspiração nos revolucionários, nas revoluções socialistas, especialmente na Revolução Russa. E Carlos Puebla, ele, como eu já disse, ele é um artista que foi forjado, foi moldado pela Revolução Cubana e nasceu exatamente no ano da Revolução Russa, 1917. Carlos Puebla foi filho de pais operários e com um pai que teve uma atuação muito ativa, né, muito vigorosa na Guerra da Independência cubana. Puebla começou a trabalhar em usinas de açúcar, ao mesmo tempo tocando violão. Ele mal sabia que esse seria, né, o seu fiel escudeiro na carreira como cantor. Em 1930, Carlos Puebla começou a compor suas músicas e canções para amigos, todas sobre romances, até bem-humoradas, que versavam sobre outros temas. Com a chegada dos anos 50, Carlos se mudou para Havana e 2 anos depois formou o seu primeiro grupo, o Carlos Puebla e sus Tradicionales. O grupo se tornou o Tesouro de Havana e se apresentava em teatros renomados na época. Nomes como Pablo Neruda e Nicolás Guillén, grande poeta comunista cubano. Com a aproximação da Revolução, suas músicas começaram a tomar um corpo diferente. Elas saíram das melodias de amor e se tornaram críticas diretas ao governo e um apoio direto à esquerda. A música Quero Hablar Contigo, uma das últimas músicas românticas lançadas por Carlos, deu início a essa mudança em suas letras, já que a música fala nas entrelinhas sobre a influência norte-americana na cultura cubana. Com a vitória da Revolução Cubana em 1959, a carreira e vida de Carlos caminhou para um novo rumo. No mesmo ano, ele gravou um disco, Este es mi pueblo é o nome do disco, que reuniu várias de suas músicas de conteúdo social, antes proibidas. Não muito distante do lançamento do primeiro álbum pós-revolução, Carlos atacou mais uma vez, com o álbum De Cuba Traigo un Cantar. E sem a ditadura e repressão, Carlos cantava sobre tudo e todos sem medo. Algumas das faixas se chamam Gracias Fidel, Canto a Camilo, Camilo Cienfuegos, né? E Eu Também Sou Miliciano. El Son del Alfabetizador Rompendo las Relaciones, que fala sobre a ruptura das relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba. Los Comitês de Defensa, Eu Sigo Sendo Cubano. La OEA es Coisa de Risa, que fala abertamente sobre a expulsão de Cuba da OEA. Com os talentos aprimorados, sem medo de falar, cantar e expressar sua arte, em 1961, Puebla gravou um disco que incluía gravações de Pablo Neruda, o poeta chileno, declamando poemas de apoio à Revolução. Carlos estava finalmente livre para gritar pelo povo, usando suas músicas como ato revolucionário. Escreveu músicas como forma de apoio ao Vietnã do Norte, declarou apoio à independência de Porto Rico e também fez canções de apoio à luta contra a segregação racial nos Estados Unidos e relacionadas com outros temas sociais. Aliás, prometi, vou cumprir a promessa, vamos fazer um vídeo falando sobre Cuba e África, as relações de Cuba
com as revoluções africanas. Carlos nos deixou em 1989, aos 71 anos. Quero destacar também, como fiz antes, uma música de Carlos Puebla. O nome da música é Hasta Siempre Comandante, que Carlos Puebla escreveu em homenagem a Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Carlos Puebla em Hasta Siempre Comandante. Agora nós vamos para Venezuela. E em Venezuela nós falaremos sobre Ali I. Na verdade, Ali Rafael I Rosell, ou musicalmente, como já disse, conhecido como Ali I. Se você ainda não ouviu, não o leu ou não conhece, fica aqui a minha recomendação. Nos anos 60 ele chegou a Caracas, mas ele só tinha um ensino fundamental. Porém, em 64, depois de um período de estudos em que ele buscou resgatar do tempo que não havia conseguido estudar, ele entrou na Universidade Central da Venezuela para estudar Química, na Faculdade de Ciências. E foi justamente durante a faculdade que ali descobriu a música e começou sua carreira de cantor e compositor ainda amador. Em 1967, o que antes era um hobby se tornou sua principal atividade, tanto que nesse momento ele já tinha lançado 2 músicas, uma música chamada Humanidade e Não Basta Rezar. Um ano depois, Ali recebeu uma bolsa de estudos na Romênia, o que permitiu a ele ficar na Europa até o ano de 1973. Mas o que de fato mudou a vida do cantor, do compositor, do artista, Ali I, foi a sua volta para a Venezuela, onde ele teve um papel importante na militância do Partido Comunista. Se tornou membro fundador do movimento ao socialismo junto a José Vicente Rangel. Esteve ativo na primeira campanha eleitoral do ex-vice-presidente da Venezuela. Ali I, ele morreu em 1985 em um acidente de carro que muitos ainda consideram como tendo sido um atentado orquestrado por seus inimigos políticos. Devido ao conteúdo claramente militante das suas canções, Ali criou sua própria gravadora que se chamava Cigarrón. Suas músicas também eram boicotadas por canais de televisão, porém, o que a política chamava de canções de protestos, Ali chamava, de maneira muito espirituosa, de canções necessárias. Por iniciativa do líder da Revolução, da chamada Revolução Bolivariana, Hugo Chávez, em 2005, o governo venezuelano decretou sua música como patrimônio cultural nacional. Eu quero deixar aqui para vocês um trecho da Canción Mansa para un Pueblo Bravo, de Ali I. A veces pienso que todo el pueblo es un muchacho que va corriendo tras la esperanza que se le va. La sangre joven y el sueño viejo, pero dejando de ser pendejo, essa esperança será verdade. Ali I. Vamos para o nosso quarto artista latino-americano, e eu quero agora ir para o Uruguai. Quero falar de Alfredo Zitarrosa. Alfredo Zitarrosa foi um cantor, compositor, poeta, escritor, jornalista, que nasceu no Uruguai e que é considerado uma das maiores figuras da música popular daquele país e também de toda a América Latina. Alfredo Zitarrosa nasceu Alfredo Iribarne e com sua voz e seu violão, marca registrada de suas apresentações, Zitarrosa foi definido como o Johnny Cash do Cone Sul. Aliás, a imagem dele lembra muito a imagem de Johnny Cash. Assim como os nomes que eu citei antes aqui, a política sempre está ligada à carreira desses artistas. E com Alfredo também não foi diferente. Alfredo Zitarrosa não foi diferente, porque ele se juntou à Frente Amplio, coligação de partidos da esquerda uruguaia, e após essa união, Zitarrosa precisou de exílio por conta da ditadura militar. Suas músicas foram completamente proibidas na Argentina, no Chile e, obviamente, no Uruguai, durante os regimes ditatoriais que governaram esses países. Censurado e cada vez mais ouvido, Zitarrosa cantava sobre os sonhos e desejos de transformação da América Latina e do mundo. Após a Guerra das Malvinas, suas músicas voltaram a ser executadas. Zitarrosa retornou para Buenos Aires e lá fez 3 apresentações memoráveis no estádio Obras Sanitárias. Quase um ano depois, Alfredo Zitarrosa voltou para o seu país de origem, Uruguai, e lá foi muito bem recebido
no dia 31 de março, considerado um dia histórico para o cantor. Citarrosa representa uma força criativa e musical dos tempos revolucionários e do futuro que nos espera. Também, de Alfredo Citarrosa, cito a música Adagio a mi país. En mi país somos duros, el futuro lo dirá. Canta mi pueblo una canción de paz. Detrás de cada puerta está alerta mi pueblo. Y a nadie podrá silenciar su canción. Y mañana también cantará. En mi país somos duros, el futuro lo dirá. E agora, chegamos finalmente a Violeta Parra. Cantora, artista, portanto cantora, violonista, artista plástica. Violeta Parra, ela nasceu no interior do Chile, mas foi morar em Santiago, na capital, com o irmão dela, Nicanor. E logo ela iniciou a vida artística formando uma dupla com a sua irmã, né? As Hermanas Parras. E eles cantavam música folclórica. E isso se tornou o ganha-pão de Violeta. E logo ela se firmaria como uma compositora, uma folclorista importante no Chile. A Violeta Parra, em 1953, ela já havia lançado os seus primeiros álbuns, né, de carreira solo, em que ela propicia um grande resgate da música tradicional chilena e que ela se tornou uma das grandes referências justamente pelo seu esforço de catalogação, esse seu esforço de condensar ritmos, danças, canções populares. Então ela foi sendo um grande receptáculo dessas tradições chilenas que ela tão bem representava. Então vejam que Violeta Parra, ela se colocou como uma espécie de ponta de lança daquele movimento que eu já me referi agora há pouco, da Nueva Canción chilena, que é justamente o resgate das tradições da América Latina para demonstrar que a América Latina se conectava com o presente e também reivindicava um futuro, e que essa reivindicação do futuro não começava naquele momento, começava muito antes, por isso o resgate à tradição, uma tradição de luta latino-americana. Então Violeta Parra, podemos dizer que ela tem um papel fundamental nessa reconfiguração da cultura latino-americana, uma cultura de luta, uma cultura lutando contra as mazelas do mundo contemporâneo. Violeta Parra foi uma artista importante, ela produziu uma série de discos que foi intitulado El Folklore de Chile, e ela coordenou toda essa coleção, como eu já falei, que foi muito importante à época. Ela também comandou um programa de rádio, Canta Violeta Parra, na rádio chilena. Nos anos 60, a Violeta também era uma artista e ela foi excursionar pela Europa. Aliás, ela foi a primeira artista latino-americana que teve uma exposição individual no Museu do Louvre, em Paris. Ela retornou ao Chile em 1965. Naquele ambiente, logo depois de retornar, ela foi logo também estimulada a compor. Justamente naquele momento em que os seus próprios filhos, os filhos dela, Ángel e Isabel, também iniciavam uma carreira musical. Importante mencionar também a parceria de Violeta Parra com também um grande músico que nós vamos deixar para uma próxima lista, mas temos que citá-lo aqui, que é Vítor Jara, músico, professor, um homem do teatro, que também sofreu nas mãos da ditadura militar chilena, uma ditadura terrível. A filha dela morreu precocemente e isso também, relacionado a uma série de problemas da sua vida pessoal, fez com que Violeta Parra nos deixasse aos 49 anos, em 1967. Violeta Parra era uma das figuras mais potentes, mais importantes da música, da cultura na América Latina. Suas canções foram gravadas por importantes artistas, já falei aqui de Mercedes Sosa, mas cito também Elis Regina, Juan Baez. Várias pessoas tiveram a oportunidade de dar vida e dar voz à arte de Violeta Parra. Há um filme sobre Violeta Parra de 2011, o filme Violeta Foi para o Céu, do diretor Andres Wood. Eu já citei aqui Graças à la Vida, que é de Violeta Parra, mas eu quero aqui também trazer um trecho de uma música de Violeta Parra, que é uma música chamada Me Gustan los Estudiantes, os estudantes que tiveram um papel fundamental nos protestos contra
as ditaduras da América Latina. Então, diz Violeta Parra, me gustan los estudiantes porque son la levedura del pan que saldrá del horno, con toda su sabrosura, para la boca del pobre, que comen com amargura. Caramba e samba, la cosa. Viva la literatura. Violeta Parra. E com isso nós terminamos esse listão sobre música latino-americana. Eu vou deixar na descrição desse vídeo as músicas que mencionei. Espero que você crie aí a sua playlist. Vamos pegar isso aqui e vamos criar uma playlist de música latino-americana. Eu gostaria de tua ajuda para isso. Muito obrigado. Como eu falei, essa lista não esgota nem uma pequena parte da riqueza, dos ritmos e toda a pluralidade da música latino-americana. Mas eu quero te agradecer por ter ficado aqui até agora, eu quero agradecer a todos esses grandes artistas que possibilitaram que esse vídeo pudesse ser feito. Valeu, gente. A gente se vê no próximo listão. Até mais.